E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Como aqui eu costumo falar muito de light novel, às vezes eu faço comparações das mesmas com as adaptações anime. Tem inclusive uma playlist dedicada da Mati aqui no canal. Achei que seria interessante trazer uma lista das piores adaptações para anime. É algo mais por diversão mesmo, não vou realmente tentar comparar qual adaptação é realmente a pior. Só vou numerar para termos noção de quantos faltam para o final da lista de hoje. Vou me restringir a 5 adaptações, mas podemos fazer mais listas como esta caso gostem do vídeo. Então, para começar com o número 5, vamos lá para os anos 2000 com Love Hina. Essa era uma época estranha de adaptações de mangás de comédia romântica, onde a regra parecia ser ignorar o material original. Os personagens são os mesmos no mangá, a premissa é a mesma, mas grande parte dos episódios são o que podemos chamar de filler. Talvez isso fosse verdade para todos os animes, mas a impressão que realmente ficou para mim é que animes de comédia romântica eram as grandes vítimas disso. O pior que Love Hina foi o meu primeiro contato para valer com o mangá. E um dos primeiros animes que vi fora do que passava por aqui na TV. Só que eu vi o anime primeiro, porque antes do anime eu tinha visto o mangá por aí, mas só consegui pegar para ler depois. E a diferença era gritante. O anime tinha até alguns episódios bem chatos e nenhum desses acontecimentos estava no mangá. E o mangá até hoje é um dos melhores que já li, muito divertido e ainda recomendo. Mas o anime é melhor fingir que não existe. E para o número 4, vamos para Mahou Sensei Negima, que é do mesmo autor de Love Hina, o Akamatsu Ken. O anime de Negima veio 5 anos depois de Love Hina e também é uma bomba espetacular. O estúdio achou que poderia fazer a mesma coisa que fez com a adaptação de Love Hina e o resultado foi ainda mais catastrófico. Se minha vaga memória não estiver falhando, eu lembro de um capítulo no mangá que tinha um jogo de vôlei e era algo pequenininho e eles transformaram isso num episódio inteiro do anime. Pra quê? Não sei. Só que o maior problema é que, embora Negima tenha essa comédia romântica, ele também é em parte shounen de ação. Então é claro que a coisa não ia dar certo. O desastre foi tão grande que o anime tinha 52 episódios previstos, mas foi cancelado no meio do caminho, encerrando-se com 26. Só que Negima era um sucesso grande demais para simplesmente fingirem que não existe. E no ano seguinte veio o anime Negima? A diferença no nome é que tem um ponto de interrogação. E faz muito sentido ter esse ponto porque que anime é esse? Mas pelo menos nesse caso o anime falou que seria outra coisa. E provavelmente por causa disso ninguém lembra que ele existe. Negima ainda ganhou mais alguns ovos e filmes, mas nunca realmente recebeu a adaptação que merecia. E neste ponto, eu acho que ninguém nem quer mais uma adaptação da série. Após o fantástico arco Mohitotsu no Sekai, Um Outro Mundo, o mangá seguiu rumo a um final completamente ridículo que veio do nada e deixou todo mundo irritado. A coisa foi tão feia que muitos jogaram os mangás no lixo ou até os queimaram. Tempos depois, o autor então tentou corrigir com Ukeroader, que em algum momento virou uma continuação de Negima. Mas se 5% dos fãs originais da série leram Ukeroader, foi muito, eu mesmo passei longe. Agora no número 3, vamos para o mundo das visual novels, com Umineko no Nakukuroni, que pode ser traduzido para Quando as Gaivotas Choram. Em 2006, tivemos o anime de Higurashi no Nakukuroni, que adaptou visual novels inteiras em poucos episódios e foi um sucesso estrondoso, que ganhou inúmeros spin-offs e continuações. Mas em 2009, o estúdio Dean resolveu fazer o mesmo com outra obra do autor de Higurashi, que é o Umineko no Nakukuroni. Mais outra visual novel de mistério com mortes inexplicáveis, então aplicar a mesma fórmula da adaptação de Higurashi seria sucesso garantido, não é? Não! Simplesmente não! Serem visual novels de mistério é praticamente a única coisa em comum entre as duas séries. Muito da visual novel de Higurashi pode ser talvez descartado. Várias coisas podem ser vistas como algo que está ali só para esticar a história. Imagina as cenas de Fate Stay Night onde o Shirou está fazendo comida. Seriam coisas desse tipo, mas em grande parte isso não é verdade para o Umineko. Para piorar, o Umineko tem uma quantidade gigantesca de personagens e todos eles precisam ser devidamente apresentados antes de qualquer coisa.
mas quem adaptou a visual novel queria ir logo para o mistério, começar a matança, e nada do desenvolvimento foi feito. O primeiro episódio do anime acaba com a chegada da Carta da Bruxa Dourada. Agora, peguem o primeiro jogo da visual novel e vejam quanto tempo demora para você chegar na parte da carta. Serão algumas boas horas. Até se você não é acostumado a ler, o Mineko é algo difícil de encarar. São horas de exposição antes da tragédia começar. Mas a diferença é que quando no jogo alguém morre, você conhece aquele personagem. Talvez ele seja até alguém com quem você se importa. No anime, quando as mortes começam, talvez você não se lembre do nome de ninguém fora do personagem principal. O Mineko foi tão mal recebido que as vendas do Blu-ray foram ridículas. Fãs da visual novel preferem fingir que o anime não existe. E quem só viu o anime ficou com um final completamente inexplicado, já que o anime parou exatamente antes do início do arco das respostas, com a visual novel seguinte sendo nomeada O Fim da Bruxa Dourada. もうほとんどおしまいだけど、私の作ったキュートでエピソード5 End of the Golden Witch。 Seguindo com o Visual Novels número 2, Rewrite, que saiu em 2016. Toda adaptação geralmente sofre com ter que cortar conteúdo, e Visual Novels talvez sejam as obras que mais sofrem com isso. Mas você pega uma das maiores Visual Novels de todas, sim, Rewrite é gigantesco, só para efeito de comparação, Little Busters, que foi adaptado em 26 episódios numa temporada, mais 13 numa segunda, tem 75 mil linhas ou 2.850 caracteres japoneses. Rewrite tem 109 mil linhas ou 3.650 caracteres japoneses e foi adaptado para 13 episódios, depois mais 11. Se você virasse para mim e falasse que adaptaria em 100 episódios, eu falaria que ainda não seria suficiente. Você me vem com 13 na primeira temporada? Acho que nem preciso mencionar mais nada. É mais outra adaptação que fãs preferem fingir que não existe. Por fim, vamos com uma light novel, vamos com algo recente. Número 1, Sword Art Online Progressive. Essa é uma adaptação que me deixa completamente sem palavras, porque você tem que ter um dom especial para conseguir estragar essa adaptação. Existem muitos fãs de anime que acham que o único arco bom de Sword Art Online é o primeiro, e que a série o desperdiçou. Mas temos toda aquela questão de como a light novel foi escrita para um concurso, e tinha limite de páginas e tudo mais. Só que anos depois, com a série ainda sendo um fenômeno, o autor resolve voltar no primeiro arco e escrever a história indo andar por andar. O que provavelmente nunca vai acabar, considerando o ritmo que a light novel sai. Mas a intenção é boa. O autor fez algumas mudanças no que acontece, então é um verdadeiro remake. A versão completa e definitiva do primeiro arco. Então você vê isso e resolve adaptar para anime, e o que você faz? Os malucos que acabaram fazendo a adaptação simplesmente pegaram Sword Art Online Progressive e criaram uma fanfic. E ainda fizeram em formato de filme ao invés de fazer uma série. Com isso, Sword Art Online Progressive Hoshinaku Yoru no Aria, ou Área de uma Noite Sem Estrelas, não tem literalmente nada a ver com a light novel original. Nada! O anime mostra uma história da Asuna que não existe e ignora toda a história contada na light novel. E se você achava que não podia ficar pior, ainda tem uma personagem exclusiva do anime, a Mito. Quando eu vi a Mito, eu pensei, tá, o primeiro andar já foi mais ou menos mostrado na série original, então devem ter inventado a Mito para dar uma história extra à Asuna, e certamente ela morre antes da batalha contra o chefe do andar. Só que isso não aconteceu, a Mito não só sobrevive, como se tornou uma personagem vital na progressão da história. Aí, para terminar de jogar o lixo no ventilador, anunciaram que o segundo filme seria o Kuraki Yuyami no Shierzo. Ou seja, o anime ia pular alguns andares.
Então você pega um remake do primeiro arco de Sword Art Online, que segue andar por andar, ignora todo o conteúdo do primeiro volume para contar a história de uma fanfic, enfia um personagem que não existia na história e você ainda pula andares. Aí realmente passou dos limites. Então, essa foi a lista de 5 terríveis adaptações para anime. Tem muitos outros títulos que ficaram de fora. Então, gostaria que vocês comentassem dizendo qual adaptações vocês não gostaram e talvez podemos fazer mais listas no futuro. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.